meus amados irmãos da PIB Nova Vida, tudo bem com vocês? Hoje, dia 4, estamos aí na leitura do Evangelho de João e a nossa reflexão de hoje está no capítulo 3, do 16 ao 21. O versículo 16 você conhece de cor provavelmente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é muito interessante como nós estamos acostumados com esse versículo, mas nós não estamos acostumados com o contexto desse versículo. Então, você fazendo a leitura aí de João, você pode ver, ou poderá ver, se você ainda vai fazer a leitura desse texto, onde está inserido o verso 16. Você observa que houve um símbolo, um sinal, uma ideia aí do Antigo Testamento se referindo a Cristo. Quando houve ali o pecado, houve também o julgamento para o pecado, que era a morte. E aí também fez ali, através de Moisés, uma serpente, para que todo aquele que olhasse para a serpente ao ser picado não morresse, mas tivesse vida. E ele fala assim também, Jesus veio para que todo aquele que nele crê, ao ser condenado pela prática do pecado, não venha morrer, mas seja salvo. E o 17 diz, porque Jesus ele veio ao mundo não para julgar, mas para salvar. Quem crê não é julgado, o que não crê é julgado, está julgado, porque não crê no nome do Filho de Deus. E qual é o julgamento? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E diz, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, não serem exortadas, repreendidas as suas obras. Aí ele fala, mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, com o propósito de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Se você olhar o capítulo 1 e lembrar aí do que foi lido no capítulo 1, quando fala quem é a luz, que é Jesus, a luz do mundo, nós podemos entender que aquele que não ama a luz não ama Jesus Cristo. Aquele que ama as trevas aborrece a Jesus. Faz práticas odiosas a Jesus Cristo. Então a gente fica muito com o versículo 16, porque Deus amou e ele veio salvar. Amém. Mas a maneira como as pessoas recebem isso tem dois caminhos. Um é condenação, o outro é salvação. Uma vez que você crê, salvação. Uma vez que você não crê, condenação. E é permanecer a ira de Deus sobre essas pessoas, como diz o verso 36 desse capítulo. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus Cristo ele veio desviar a ira de Deus, que era para cair sobre mim, sobre você, e assim cai nele, em Jesus Cristo. Uma vez que ele morreu em nosso lugar, ele fez isso, ele pagou os nossos pecados diante de Deus. Ele apaziguou a ira de Deus ao sofrer a ira no nosso lugar. E é sempre assim, meus irmãos, a luz vem, ela ilumina, as pessoas entendem o que é a luz, mas elas decidem caminhar nas trevas, porque as suas obras são más. Elas falam, não ilumina não, porque eu quero caminhar nesse pecado, eu quero caminhar nessa prática de morte, eu não quero ser transformado, eu tenho mais prazer nas trevas do que na luz. E assim caminham para a própria condenação. Mas eu te incentivo aqui, como um servo do Deus vivo, pregue a palavra, manifeste quem é Jesus, a luz do mundo. E o resultado não cabe a nós. Nós somos a luz do mundo também, nós somos aqueles que levam Jesus Cristo ao mundo, a luz do mundo. Como diz Mateus, capítulo 5, quando nós lemos lá, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Então nós vamos levar a luz, Jesus Cristo.
Mas o que vai acontecer a partir disso, se pessoas vão se afastar da luz, se pessoas vão querer ficar nas trevas porque tem mais prazer nisso, não cabe a nós. Se as pessoas vão de fato receber a luz e dizer: não, eu quero minha vida transformada, eu quero viver essa luz, eu quero abandonar as trevas. Amém por isso. Mas não cabe a nós manifestar Jesus Cristo, a luz do mundo. E nós, como seus servos, como também seus mordomos, aqueles que levam o nome de Jesus, levam a luz ao mundo, aquelas pessoas que nos cercam. É um dever nosso como cristãos resplandecer a luz de Cristo. E aí ver como as pessoas se portam. Eu conheço amigos meus que cresceram comigo dentro da igreja e que, vendo a luz, reconhecendo a luz, testemunhando, até vivendo coisas da luz, decidiram viver nas trevas. E eu apresentei esse texto, exatamente esse texto para ele. E ele disse: então, mas eu prefiro caminhar nas trevas. É isso mesmo, eu amo mais as trevas do que a luz. E aí a gente lamenta muito, continua orando, mas o nosso papel a gente tem feito, de manifestar a luz de Jesus. Então que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e que você resplandeça a luz que é o nosso Senhor Jesus.